Olá pessoal, aqui é Fábio do Buzz Monitor e nesse vídeo eu vou trazer para vocês essa novidade que a gente lançou na última sprint, que é o grafo de relacionamento entre temas ou entidades aqui no Buzz Monitor. Tá? Então, antes de eu entrar no detalhe de como que isso daqui é feito, o que está por trás desse gráfico, eu vou falar um pouco do contexto em que isso aqui surgiu, né? Os analistas de mídias sociais, eles diariamente têm que produzir relatórios específicos sobre milhões de posts que surgem nas redes, né? Nesse cenário aqui, apenas para os últimos 7 dias, por exemplo, a gente mapeou 14 milhões de posts, 14 milhões de comentários, posts, publicações, apenas em Twitter e Instagram, sobre alguns temas que são relevantes aqui para o contexto do Brasil, tá? A maior parte aqui dos temas relacionados à cultura de entretenimento, aí, aos tópicos da mídia em geral no país. Tá? E é impossível que alguém consiga ler 14 milhões de posts para conseguir produzir um relatório do que foi relevante, do que foi mais falado nas redes sociais nos últimos 7 dias. Né? E o jeito de a gente fazer isso aqui no Buzz Monitor, antigamente, de eu ter uma ideia sobre o que o pessoal está comentando, era construir um relatório de top termos, né? Onde para cada termo de uma publicação eu contava quantos posts, quantas menções aquele termo específico teve nesse determinado período aqui. E com isso eu conseguia construir um gráfico nesse estilo aqui, ou nuvens de termos. Você pode depois exportar isso aqui e gerar nuvens de termos em outras ferramentas até online, tá? Mas essa daqui é a grande ideia. A gente acredita que é muito mais fácil a gente ter essa comparação barra a barra do que uma nuvem de termos desordenada na interface do usuário. Tá? E aí eu consigo ter aqui, por exemplo, termos como Fátima Bernardes. A gente sabe que Fátima Bernardes é uma pessoa. Outros temas que foram relevantes aqui foram Carminha, BBB, programa, mas assim, eu não consigo saber muito bem a relação, por exemplo, de programa com Bernardes, ou programa com Fátima Bernardes, ou de racismo com o programa de Fátima Bernardes. Será que Fátima Bernardes foi acusada de racismo no programa dela? Não sei, esse gráfico não me diz muito essa coisa. E já quando a gente parte para esse tipo de visualização, a gente consegue ver aqui, por exemplo, que Bruna Marquezine está diretamente relacionada com o programa Encontro, né, com esse termo Encontro, e essa outra nuvenzinha, a gente consegue dar zoom in também. Então aqui eu tenho, por exemplo, o tema Bruna Marquezine, que está relacionada com Diálogos Cabulosos, que também está relacionado aqui no Encontro desta segunda-feira. Então, esse tipo de gráfico, esse tipo de grafo, me dá essa ideia de uma coisa mais estruturada com relação aos temas que foram falados, né? Por exemplo, aqui a gente tem um outro hub que mencionou o Pedro Bial e esse outro tema aqui que é o Wim Wenders. Eu não sei nem se isso aqui é uma pessoa, mas provavelmente é alguma coisa que está bem relacionada com o Pedro Bial. E aí, Pedro Bial também está diretamente relacionado à democracia, né? E democracia está diretamente relacionada à vertigem. Então, isso aqui provavelmente está falando de democracia em vertigem, que é o tema lá do Oscar que bombou nessa semana passada. E esses temas também estão presentes aqui. Então, isso aqui me dá uma possibilidade muito maior de saber, de identificar relações entre temas, entre tópicos importantes nesse universo das minhas 14 milhões de publicações. Tá? E além de você ter esse grafo aqui, você também tem todos os filtros que o Buzz Monitor já dá. Então, por exemplo, a gente consegue filtrar temas interessantes que foram falados por influenciadores de Instagram, por exemplo. Eu posso querer analisar somente posts que tiveram mais de 1000 comentários. O Buzz Monitor me dá essa flexibilidade também. Assim como eu também posso querer saber os temas, a relação entre os temas em que torcedores vascaínos que se declaram vascaínos no Twitter. Então eu posso aqui preencher esse campo de bio
falam nessa última semana aí. Posso detectar esse tipo de granularidade que o Buzz Monitor me permite com esse tipo de construção de gráfico. Então isso aqui é muito útil na hora de você fazer o social listening sobre um determinado tema ou sobre uma determinada marca. Isso daqui pode ser muito útil no dia a dia na hora de construir reports para enviar para os clientes de uma agência ou para uma determinada marca específica no geral. Tá? E para construir esse tipo de grafo, o que você precisa fazer é vir aqui do lado direito da área de relatório, selecionar agrupar por relações entre entidades. Você vai ver também que é possível você ter um agrupamento apenas por entidades, né? Se eu agrupo apenas por entidades, eu vou ter um gráfico de barras, um gráfico de pizza e não um grafo de relacionamento entre essas diferentes entidades. Essa divisão também é possível aí no Buzz Monitor, tá? Vai ficar assim. Aqui são as top entidades, né? Fátima Bernardes, Pedro Bial. Também posso ter uma visualização de barra para isso daí, se eu quiser. E aí, para trazer esse tipo de gráfico aqui para o Buzz Monitor, né, para fazer com que a máquina passe a reconhecer Bruna Marquezine, olhar para temas como Bruna Marquezine ou como Regina Duarte, como coisas, como tópicos conjuntos, né, como um tópico e não somente como um termo, a gente treinou um classificador de NLP, que nada mais é do que Machine Learning, né, um dos tópicos aí do mundo da IA, inteligência artificial, e a gente treinou esses caras a partir de posts da nossa base de posts de redes sociais, né? Hoje o Buzz Monitor é a ferramenta que tem o maior número de posts, indiscutivelmente, para o universo Brasil, e a partir desses milhões e milhões de posts, desses bilhões de posts que a gente tem para o Universo Brasil, a gente construiu um classificador que olha especificamente para o nosso contexto de redes sociais e consegue agrupar temas que fazem sentido serem reportados em gráficos como esses daqui que vocês estão vendo. Tá? As redes sociais para onde esses gráficos estão liberados hoje são Twitter, Instagram, LinkedIn, Google My Business, e-mails, WhatsApp e RSS no geral. E nas próximas semanas a gente vai estar disponibilizando aí para Facebook e YouTube também, tá? Esse tipo de visualização está sendo liberado conta a conta, então é normal que se você tem uma conta no Buzz Monitor, os resultados a partir dessa semana que vem passem a apresentar melhores resultados. E se você olhar aí para o passado, você não vai ver histórico de entidades representativas na sua base de dados, tá? Isso aqui é uma coisa que vai ser liberada pouco a pouco e os melhores resultados aí vão começar a aparecer nas contas ali a partir do dia 20 de fevereiro, ok? Então é isso, qualquer dúvida, contacte aí o nosso atendimento@buzzmonitor.com.br e a gente vai conseguir te ajudar com alguma dúvida que você tenha relacionada a esse tema, tá bom? Obrigado, é isso aí, até a próxima. Tchau, tchau.